passar já para a fase de encerramento e para isso que estará a cargo, no primeiro momento, com uma lição do Sr. Professor Menezes Cordeiro, que eu não necessito da apresentação, mas noblesse oblige e eu acho, devo dar-lhe umas... Devo dar, até porque os nossos participantes, em número de mais de uma centena, também chegaram a conhecê-lo bem melhor. O Sr. Professor é licenciado e doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, com a tese de doutoramento da Boa-Fé no Direito Civil, aliás, bastantes vezes citadas bastantes vezes mencionada durante esta nossa sessão. É catedrático desde 1988 e hoje também uma referência é o professor decano da Faculdade de Direito. Desenvolve e continua a desenvolver diversas atuações noutras universidades, nomeadamente na Alemanha, em França, em Itália, no Canadá, nos Estados Unidos e digo isto com particular calor no espaço todo da lusofonia, pela proximidade que a todos nos une. Ensinou e tem obra ímpar no Doutrina Portuguesa, mais de 300 escritos publicados em temas de introdução, teoria geral, direito das obrigações, direito reais, direito à economia, direito de trabalho, direito bancário, enfim, direito comercial, direito das sociedades, filosofia do direito, destacando sobremaneira o Tratado de Direito Civil e a coordenação dos códigos comercial e civil anotados, num conjunto de uma obra que influenciou com poucas a jurisprudência nacional. Colaborou na preparação de diversos diplomas. Eu aqui gostaria muito de destacar o diploma do maior acompanhado, em cujo âmbito eu tive muito gosto e a honra de ter no Centro de Estudos Judiciários, quando foi da apresentação deste diploma no âmbito das ações de formação que aqui desenvolvemos, e quero agradecer-lhe essa disponibilidade que sempre manifestou para esta Escola de Formação de Magistrados. Além disso, é advogado, é jurisconsulto e árbitro em largas dezenas de arbitragens nacionais e internacionais e hoje vai brindar-nos com uma lição sobre ciência do direito e prevenção do arbítrio. Sr. Professor, é um gosto conceder-lhe a palavra. Quero ter a bondade. Muito obrigado, Sr. Conselheiro João da Silva e Miguel. Realmente as suas palavras são tão simpáticas que eu devia desligar imediatamente o computador e raspar, porque digo eu que disse, eu vou ficar certamente aquém da imagem benevolente que Vossa Excelência aqui transmitiu. Bem, eu vou saudar as pessoas que vejo aqui nos meus quadradinhos, começar aqui pela senhora professora Paula Vaz Freire, gentil e poderosa diretora da Faculdade de Direito de Lisboa, é a minha superior hierárquica, não é? Portanto, espero também que ela acolha como benevolência esta minha intervenção. Senhora Conselheira Dulce Neto, também para mim é um honra muito especial falar na presença de Vossa Excelência, espero que não fique demasiado desiludida, porque desiludida fica certamente. Senhor Conselheiro João da Silva Miguel, já lhe tinha dirigido a Vossa Excelência, uma saudação também aqui mais apresentada. Professor João Pedro Chagas Machado, parabéns por mais esta iniciativa. Não se esqueçam daquele segredo, quando aparecem dois nomes a organizar qualquer coisa, olhem bem para o segundo, porque o segundo é que faz tudo, não é? O primeiro é apenas um ornamento que está ali naquele cartaz. Na verdade, o Sr. Professor Dr. Pedro Muniz Lopes, tive ainda a oportunidade de ouvir a sua excelente intervenção. Eu suponho que pelo menos resulta já dela ao seguinte: tem que haver mais colaboração entre os nossos grupos dentro da Faculdade de Direito, porque pelo menos o meu tem muito a aprender com o seu. Muito bem. O professor Barreto desapareceu aqui, já o conheço há algum tempo, aqui fica feita também a saudação. Eu não sei que personalidades é que estão aqui a assistir, vejo aqui 110 pessoas, mas enfim, sei que participaram nesta intervenção. Algumas personalidades, como isto está a ser gravado, pode ser que vá às mãos delas, de modo que aqui fica uma referência ao nosso magnífico reitor, o professor Dr. António Cruz Serra, que vai ser conhecido depois nos livros de História como sendo o reitor da unificação, uma vez que promoveu a unificação, a Convenção de Unificação das duas grandes universidades de Lisboa. O professor Blanco de Moraes, que não vejo por aqui, mas enfim está certamente algures aí no espaço etéreo, também aqui fica uma saudação especial para ele. Temos depois alguns participantes, salvo erro, do Brasil, o professor Dr. Carlos Ari Zunzfeld, o professor Dr. Ricardo Marconde e o ministro Luís Roberto Barroso, pois aqui fica também uma saudação especial para eles.
os participantes, veja aqui 109 participantes, isto é esta hora, numa sexta-feira é obra, parabéns pela vossa resistência, parabéns pelo vosso amor à ciência do direito, porque eu não vejo realmente outra justificação para estarem aqui a esta hora. Bem, eu não vou agora ser castigador, como é evidente, depois disto tudo ainda ouvir uma lição, ainda por cima dada por este vosso criado e admirador, seria de um radicalismo inaceitável, portanto vou pedir apenas algumas referências simpáticas sobre este tema, ainda por cima foi-me dito que não haveria depois perguntas, não sei se há intenção aqui do senhor juiz conselheiro de perpetrar aqui um pequeno venire contra factum próprio, bom, se for esse o caso, suponho que ninguém ficará ofendido. Ora bem, a lição não tem contraditório, Sr. Professor. Está a ver? A vantagem do cabelo branco, muito bem. Ora bem, ciência do direito e prevenção do arbítrio, a ciência do direito, enfim, já veremos o que é que poderá ser. Agora, o que é o arbítrio? É curioso, se nós formos, enfim, à origem da expressão, no arbítrio, na árbitra era uma testemunha. Era uma testemunha e o facto de haver agora uma associação entre o arbítrio e aquilo que se chama novamente o livre-arbítrio, não é? Leva a pensar numa evolução semântica, não é? As testemunhas eram tão falsas, não é? Que a partir daí o arbítrio é exatamente a falta de credibilidade em qualquer coisa. Mas não é bem assim, quer dizer, houve aqui uma evolução semântica divergente, porque por um lado a expressão arbítrio evoluiu para aquilo que se chama o livre-arbítrio, portanto uma decisão sem regras, no fundo, não é? Mas ao mesmo tempo também mantém uma certa precisão, quando por exemplo o árbitro de um jogo de futebol parte-se do princípio que é uma pessoa séria que segue as regras, as arbitragens, não é? Parte-se do princípio também que os árbitros são pessoas sérias e responsáveis e que decidem de acordo com regras, enfim, temos uma situação curiosa de evolução semântica divergente. Ora bem, o arbítrio normalmente liga-se à equidade, quando se fala em arbítrio fala-se à equidade. Eu aí não resisto de contar uma pequena curiosidade, está aqui uma, não sei se aparece aí, estes mistérios, pronto, não aparece, talvez pondo na minha cara não aparece, pronto. É uma revista alemã, é o último número do ACP, não é, do Arquivo Civilista Praxis, que deve ser, enfim, a revista mais conceituada no domínio do direito privado e direito civil, uma revista que já fez 200 anos, não é, para a qual escreveram todos os grandes números, e tem aqui um artigo, eu digo em português, que se chama Equidade no Direito ou Equidade contra o Direito. Bem, eu quando vi este artigo disse, bem, temos aqui então a ciência do direito do século XXI, vamos lá ver isto, deve ser, desculpem a expressão académica, deve ser de encher um papinho. Mas realmente o que está aqui escrito, aliás bem escrito e com muita jurisprudência, é aquilo que todos nós já sabemos no tocante às relações entre o direito e a equidade. Vou só recordar, a equidade pode ser tomada em sentido forte e nessa altura é a decisão pura e simples do caso concreto, não é? O decisor decide, sei lá, a favor do rico, ou a favor do pobre, ou a favor do bonito, ou a favor do feio, enfim, depende. E uma equidade em sentido fraco, que é aquela que se aplica normalmente nos tribunais ou nas arbitragens, quando as partes remetem para a equidade, que é uma equidade que apela à ciência do direito, ao direito positivo, permitindo todavia que algumas, digamos, agruras do direito positivo sejam desconsideradas e atentando apenas nos valores materiais que estão positivados. Ora bem, a equidade no direito, como é que ela se encontra? Nós temos realmente várias consagrações nas nossas leis. Em primeiro lugar, a tal equidade dentro do direito. O exemplo mais categórico é do artigo 566, número 3 do Código Civil, que a propósito da indemnização em dinheiro, quando não haja elementos, diz que o Tribunal julgará equitativamente nos limites que tiver por provados. Realmente, em muitos casos, não é? Basta pensar, por exemplo, em danos morais, não é? Tem que haver aqui uma prudente apreciação do juiz, ou então não haverá decisão. Prudente apreciação do juiz, mas não é arbítrio, não é livre-arbítrio, não é verdade, o juiz vai ter que seguir as regras do direito positivo, até onde eles ajudarem. Eu devo dizer, meus amigos, que hoje em dia o direito positivo praticamente vai a todas. Eu permito-me aqui um parêntese, já que há uns anos, eu suponho que até o professor Charles Trás-Montes Santos participou nisso, já que há uns tempos, não é, fez um mestrado sobre lacunas no direito, e pôs aqueles jovens todos, não é, à procura na jurisprudência de lacunas, não é, e de analogias e por aí fora, e apareceram muito poucas. E curiosamente aquilo que apareceu mais na altura eram as tais lacunas rebeldes à analogia, as tais que obrigam, não é, o juiz a criar uma norma dentro do espírito do sistema. Isso sucede, por exemplo, em certos casos, infelizmente não há prazo, mas tem que haver. Não é? Então aí o juiz, não usando a sua prudente capacidade de discernimento, vai encontrar um prazo qualquer, o abrigo daquele artigo 10º, número 3 do Código Civil. Portanto, não há lacunas porquê? Não há lacunas porque os conceitos indeterminados são tantos e tão prolíferos, não é, que há sempre um conceito qualquer ao qual o julgador pode pedir arbítrio.
Bem, depois temos a equidade, já um bocadinho mais musculada, não é, que aquela permite corrigir o direito estrito. Não é? Bem, essa era a velha mensagem do Aristóteles, não é, a propósito do direito natural por aí fora. Por aí fora a pergunta isto é possível, a resposta é mas apenas quando existem efetivamente institutos habilitantes, por exemplo, o abuso do direito. Um exemplo que, enfim, que está mais que consagrado nos nossos tribunais é o do inquilino que pede ao senhorio que faça obras dispendiosas quando pagam uma renda miserável, mercê do esquema do vinculismo. Temos situações já de inquilinos que pagam uma renda de 4 euros e pedem obras de 100 mil euros. Realmente o Código Civil permite isso, na verdade o senhorio deve fazer as obras, e se deve fazer as obras, pois com certeza que o senhor inquilino pode pedir isso, mas é uma solução injusta, e os tribunais resolvem isto muito bem, invocando abuso do direito. Ele realmente tem o direito, mas está a abusar dele. E que tem um exemplo de como é possível corrigir as soluções concretamente injustas. E depois temos uma equidade que é uma verdadeira alternativa ao direito positivo. No exemplo histórico é a equity, não é? No sistema anglo-saxónico. Entre nós, o que é que nós temos? Temos a composição amigável, não é? Que é permitida em certos casos, por exemplo, pela lei da arbitragem voluntária, e na composição amigável nós estamos próximos daquilo que nós poderíamos chamar de equidade em sentido forte. Portanto, aí o decisor não é, sairá dos quadros do direito positivo, eu permito-me dizer o menos possível, porque aquilo que de mais justo a humanidade conseguiu até agora está no direito positivo, enfim, com as correções, os tais conceitos indeterminados tão bem manuseados aqui pelo nosso professor Pedro Muniz Lopes, né, com as correções que esses conceitos indeterminados permitam, mas realmente as soluções mais justas estão no direito positivo, e fugir do direito positivo não é para encontrar justiça, normalmente não se consegue. Ora bem, então arbítrio, livre-arbítrio, o que é? Bem, em primeiro lugar, a decisão imprevisível. A decisão imprevisível é uma decisão, digamos, dependente única e exclusivamente da vontade do decisor, sem quaisquer baias. Será uma decisão aleatória, podemos arranjar um modelo de decisão aleatória, até podemos pôr um computador ali a despejar soluções aleatórias, quando a decisão é totalmente imprevisível, e sendo imprevisível temos aqui livre-arbítrio, nós estamos, digamos, nas antípodas da ciência do direito. A segunda hipótese é da solução contrária ao direito. A solução contrária ao direito, ainda que previsível, é uma solução arbitrária, que foge às regras. Por exemplo, condenar sempre os ricos, ou condenar sempre os pobres, ou condenar sempre os feios. Não é? Pode ser previsível, mas isto não é direito. Temos aqui, efetivamente, uma situação de arbítrio. Depois temos ainda uma terceira categoria, e aí realmente temos que pedir ajuda ao Centro de Estudos Judiciários para tentar resolver isto, não é? Que tem a ver com as criptodecisões. Portanto, com a capacidade que o julgador tem de manipular os factos para conseguir com isso uma decisão, enfim, que por qualquer razão ele considere justa. Enfim, o exemplo de escola que é sempre contado nestes casos foi uma decisão que foi tomada, aliás, por um tribunal de júri, isto na Primeira República, quando foi do 5 de outubro, foram perpetrados aí uns danos nos estabelecimentos comerciais. E depois tratava-se de saber se as seguradoras pagavam ou não pagavam esses danos. E já nessa altura os apólices de seguros tinham aquela cláusulazinha que diz que em casos de motins, revoluções ou por aí afora, que não pagam. E portanto o tribunal tinha que decidir se pagavam ou não pagavam. Então resolveu muito bem. Primeiro quesito, no dia 5 de outubro houve uma revolução, resposta não provada. Bem, se não houve uma revolução, então a seguradora paga. Aqui tem então uma criptodecisão, uma criptojustificação. É simpática esta decisão, mas não tem que ser considerada arbitrária, não é? A menos que se consiga invalidar essa cláusula na apólice de seguros. Muito bem, então, e agora os conceitos indeterminados, já foi aqui dito muita coisa. Eu vi há bocadinho o professor Barreto dizer que realmente o Tribunal Europeu não tinha ainda casos, mas aqui, meus amigos, nós esfregamos as mãos, né? Porque realmente os nossos tribunais, designadamente no campo civil, têm muitas decisões. E o nosso país, não é, pode ser pequeno, mas tem um grande coração e tem muitas decisões sobre conceitos indeterminados, designadamente sobre a boa-fé. Eu que há uns anos dizia que, feitas as proporções, nós estávamos a atingir o nível da Alemanha, agora já pode ser que ultrapassámos e porventura até largamente o nível da Alemanha. Eu já não consigo contar os acórdãos que existem, por exemplo, a concretizar a boa-fé. Eu lembro-me que quando da minha já longínqua dissertação de doutoramento sobre a boa-fé, tive que ir buscar praticamente toda a jurisprudência alemã, porque entre nós havia 2 ou 3 acórdãos e pouco mais havia sobre isso. Neste momento temos seguramente dezenas de milhares de acórdãos, né, que tratam dessa matéria. E com há dezenas de milhares de acórdãos, então eu suponho que nós podemos efetivamente estabelecer regras seguras que tornam previsível o manuseio de institutos indeterminados como o da boa-fé. Sabemos que a boa-fé assenta em 2
pilares básicos, não é? Tutela da confiança e a materialidade, a primazia da materialidade subjacente. Quanto à tutela da confiança, não é? Temos 4 proposições que estão perfeitamente radicadas nos tribunais. É com grande satisfação que eu verifico que o foro administrativo, não é, também confirma esta orientação e que em alguns casos até consegue ser mais preciso do que o próprio foro civil. Onde está, temos todos a aprender uns com os outros, não é? Tem que haver uma situação de crença razoável, tem que haver uma justificação para essa crença, tem de haver um investimento de confiança e a confiança deve ser imputável a quem depois lhe vá sofrer as consequências. Eu digo, meus amigos, na minha opinião, naturalmente, não é, manuseando este modelo de decisão, nós conseguimos um elevadíssimo grau de previsibilidade. Quer dizer, pessoas, enfim, sem contacto umas com as outras, confrontadas com o problema, vão chegar a essa mesma solução. Quanto à materialidade subjacente, isto é estudar a lei, olhar para lá e ver quais são os valores que efetivamente a lei protege. Hoje é perfeitamente previsível que um tribunal, quando um inquilino que paga uma pequena renda peça obras muito dispendiosas, é perfeitamente previsível que o tribunal vai dizer isto é abuso do direito, não é? Portanto, não pode fazer esse pedido. Não há aqui qualquer, digamos, imprevisibilidade, o que me permite dizer que realmente a ciência do direito colonizou conceitos deste género. Mas eu vou ainda um bocadinho mais longe. Uma vez que não vai haver contraditório, eu até vou dizer que o direito é mais previsível quando trabalha com conceitos indeterminados do que quando trabalha com conceitos precisos. Vamos a 2 exemplos. Artigo 122 do Código Civil. A maioridade atinge aos 18 anos. Isto é a norma mais segura que pode haver, que até lida com o conceito matemático. Há quem diga que a matemática é a única ciência. 18, o número 18, matemática, aqui não há mais conversa. Todavia, vamos pensar na materialidade que anda por trás disto, 18 anos. Mas há pessoas com 18 anos que são perfeitos bebés, se calhar até com 30, se calhar até com 40, se calhar até com 60. Não é? E pode haver jovens com menos de 18 anos que tenham a maturidade própria de um adulto. Portanto, meus amigos, é segura, digamos, na forma, mas na substância não é. Na substância pode levar a leis arbitrárias. Reparem, eu não estou a dizer que o 122 do Código Civil esteja errado. Não está, tem que haver aqui alguma segurança. Mas reparem como aparentemente um conceito firme pode conduzir depois no terreno a situações que o não são. Ou então, isto é quase a bomba atómica, não é? O artigo 309 do Código Civil, 20 anos para a prescrição. 20 anos para a prescrição. Passam pelas mãos aqui há tempos um artigo muito curioso que se chamava o segundo jurídico. Eu quando traduzo isso para o português não digo o segundo, porque o segundo tem vários sentidos, é alemão não tem. Então, um minuto jurídico. Pronto. Um minuto jurídico é aquele minuto em que a maior fortuna do mundo muda de mão, porque passou o prazo dos 20 anos, por hipótese da prescrição. Isto é matemático, isto é correto. Isto não será arbitrário, do ponto de vista dos valores. Porque se distraiu e estava a contemplar o pôr do sol, perdeu uma fortuna, e o outro ganhou-a. Como veem, meus amigos, o direito tem estes sortilégios, né, que permitem discutir tudo e mais alguma coisa. Ora bem, então, quem trabalha com conceitos indeterminados trabalha com a ciência do direito, e realmente a ciência do direito é a única ciência que pode prevenir o arbítrio no sentido de livre arbítrio. As situações devem ser justas, as soluções devem ser justas, as soluções devem ser previsíveis. Se não forem previsíveis, realmente o direito deixa de ser uma ciência, passa a ser uma arte, passa a ser uma retórica. Por exemplo, enfim, as pessoas têm alguma experiência da advocacia, sabem que não há nada pior para dizer a um cliente, olha, qual é a solução para isto? A resposta, olha, não sei, depende, a gente não sabe como é que o juiz vai decidir. Alguns cínicos nos Estados Unidos definem o direito como a ciência que permite prever como é que o juiz vai decidir. E depois há quem diga, mas é que se depende do que o juiz comeu ao pequeno almoço. Bom, então se depende do que o juiz comeu ao pequeno almoço, temos que estudar também culinária. E temos que ter aqui um boletim clínico do juiz, que é para ver como é que ele reage, não é, perante determinados alimentos. Bom, isto é evidentemente que é um exagero. Temos que admitir que a ciência do direito possa por vezes parecer indigesta, mas pode ser toda ela absorvida por juristas que gostem dela. Portanto, meus amigos, a ciência do direito é a ciência da solução dos casos concretos, e sendo uma ciência, é uma ciência previsível e justa. E sendo previsível e justa, afasta efetivamente o livre-arbítrio. O Código Civil é um excelente código ético, é um excelente código moral. Uma pessoa que observa as regras civis dificilmente estará a quebrar a ética. Eu não quero com isso dizer que a Constituição não seja também. Só Constituições há muitas, vezes em quando mudam a Constituição. Por acaso a nossa já começa a durar bastante tempo, não é? Mas normalmente há muitas, não é? Os códigos civis são menos, não é? São mais experientes nesse domínio e sobretudo mais previsíveis na sua aplicação. Ciência do direito é o direito natural dos nossos tempos. A ciência do direito permite afastar as decisões paradoxais, as decisões injustas, decisões contraditórias,
resolve as lacunas e consegue efetivamente ordenar a vida social, que é aquilo que se pretende. E pronto, meus amigos, senhor conselheiro, muito obrigado por não ter tirado a palavra e por aqui me fico, despeço-me a todos. Olha, muita saúde para vocês e para as vossas famílias. Esperemos que isto acabe logo, que é para podermos retribuir na Faculdade de Direito, não é? A gentil hospitalidade que sempre nos dispensam de centros de estudos judiciários e pronto, até proximamente. Muito obrigado, Sr. Professor, foi uma honra e um privilégio ouvi-lo sobre a lição que nos deu.